Gonçalo Pereira, o Presidente da Associação Recreativa e Cultural de Loureiro, que nos vem falar sobre a reflorestação da Quinta de Barão. Boa tarde, Gonçalo. Boa tarde. No que é que consiste esta reflorestação? Porquê é que removeram as palmeiras e agora decidiram reflorestar com outra espécie? Muito boa tarde. Começo por cumprimentar os senhores telespectadores que nos estão a seguir. Começo também por saudar a Ana, o Eduardo Costa e todo o staff do Correio das Meias, das Meias Neto, pessoas que eu estimo e que eu conheço há muitos anos, nomeadamente o Sr. Eduardo, somos amigos há muitos anos. Quero também cumprimentar e saudar os colegas da direção da ARCL, da Quinta de Barão. Quero também saudar todos os oliveirenses e todos os loureirenses e, de um modo em geral, todas as pessoas. Portanto, obrigado por me receberem. No dia, o que acontece é uma situação que não é simples, mas que eu vou explicar. Eu já dei cá várias entrevistas enquanto presidente da ARCL, da Associação Recreativa e Cultural de Loureiro, que gera a Quinta do Barão, e muitos dos projetos que eu cá apresentei já foram concluídos. Eu estou no segundo e último mandato. É o segundo e último mandato. Eu tinha, já do antigo presidente, uma tarefa difícil que os sócios em Assembleia sempre me pediram, que era: as palmeiras tinham um determinado bicho. Eu sou da área do imobiliário, sou promotor imobiliário e construtor imobiliário, portanto a maioria das pessoas sabem qual é as empresas que eu administro. Eu não percebo muito de agricultura, mas socorri-me, eu e a minha direção fizemos um trabalho exímio e socorremos de pessoas que entendem muito. E a palmeira, e alguns associados que trabalham na agricultura, porque Loureiro é uma terra com muita agricultura, e as palmeiras tinham um determinado bicho, uma determinada praga, em que agia comendo e matava. O antigo presidente removeu 5 palmeiras, eu removi 10. E cheguei a um ponto que tinha que removê-las todas. E removemos. Muita gente e as pessoas algumas não aceitaram, porque a Quinta de Barão sem palmeiras ficou descaracterizada, evidentemente que sim, mas palmeiras mortas, em que estão as rencas sempre a cair, não faz qualquer sentido. Nós, num determinado dia, numa Assembleia, eu disse ao Sr. António Rodrigues, o Presidente da Assembleia, que tínhamos de meter mãos ao caminho e trabalhar isto uma vez por todas e resolver este problema. Evidente que eu gostava de não ser eu o Presidente, para não tomar uma atitude destas, uma atitude drástica que muda para sempre a Quinta de Barão, que era retirar as palmeiras que estavam lá há 30, 40 anos. Fizemos, cortamos, com o apoio da Junta de Freguesia, da Câmara Municipal e dos loureirenses. Depois, toda a gente me questionava o passo a seguir. Quando nós tomamos uma atitude destas, temos que ficar um determinado tempo em reflexão, perceber o que vamos fazer a seguir. E durante este período de reflexão, juntei hortos, engenheiros, agricultores, para perceber. As opiniões nunca foram unânimes. Um dia, eu estou com a minha equipa no Horto de Ovar, no Sr. Américo, o dono do Horto de Ovar e da Milhada e de Braga, ele tem uma série e do Algarve, ele tem uma série de hortos, e eu pergunto-lhe, se ele tivesse na minha posição, o que fazia. Também falava uma pessoa que tem 70 e tal anos, com uma experiência exímia e que trabalha nisso todos os dias. E ele disse: qualquer palmeira que eu fosse lá plantar, que nunca me garantiria que não voltasse a ter a tal praga. Ou então uma palmeira de leque, que é as que eu costumo colocar nos edifícios que construo. Essa está fora de hipótese porque elas cresceu muito. E então ele disse-me: Presidente, na sua vez colocaria coqueiros com pouca manutenção e que, quando estiverem altos, vão tornar a quinta bonita. Nesse dia eu decidi que era isso que eu ia fazer e que tinha que tomar, porque por muitas opiniões que eu recebesse, ninguém toma a decisão é sempre do Presidente, quer para o bem, para o mal, e eu decidi nesse dia que ia plantar coqueiros.
a minha direção apoiou-me logo, porque eu tinha a decisão tomada, e partimos na plantação. Evidente que foi um trabalho árduo, que eu muito acabo por agradecer ao meu colega Manuel Cruz, que toma conta da parte da jardinagem e do arrelavamento e do tratamento das árvores, que a Quinta de Barão tem muitas árvores. E nós plantamos, aproveitamos, depois que estávamos lá com máquinas, aproveitamos para plantar mais uns azevinhos, para plantar mais umas tílias, ou nem sei bem o nome dessas árvores, umas árvores bonitas que já estão lá. E eu tendo sempre uma visão mais à frente, disse, já que estamos cá, vamos plantar mais árvores, aproveitando a mão de obra, aproveitando as máquinas, e fizemos isso. Ok, plantamos os coqueiros, plantamos mais um bocadinho de azevinho e plantamos mais umas árvores para não andarmos, termos que fazer um trabalho por duas vezes. E foi isso que aconteceu. No dia 6 de junho, iremos descerrar uma placa da reflorestação da Quinta, que é assim o nome, que foi a substituição das palmeiras pelos coqueiros. Estamos a falar em cerca de 30 e poucos coqueiros que estão plantados, e nós vamos fazer esse trabalho. Fizemos esse trabalho com o apoio das empresas, com o apoio do município, com o apoio da Junta de Freguesia, com o apoio da Cooperativa Elétrica de Loureiro e de todos os loureirenses, e não esquecendo a parte da mão de obra, que é sempre fundamental, porque nós estamos num mundo caríssimo, em que o nível de vida aumentou muito, e a parte da mão de obra hoje está cara. Os materiais estão exageradamente caros, a vida está exageradamente cara, mas a mão de obra está também a acompanhar. E então agradeço muito, do fundo do coração, todo o trabalho que foi feito. Agradeço também à Europlantas todo o trabalho que foi feito, por plantar 30 e tal coqueiros, não são dois. E não é em nossa casa, é na comunidade, é na Quinta de Barão, é para os loureirenses, é para os oliveirenses e é para toda a gente que quer ir lá e ter um espaço. Se fosse em nossa casa, nós fazíamos da maneira que entendemos, mas não. Nós trabalhamos e eu trabalho para a comunidade. Referiu, após essa explicação, referiu que era o seu último mandato. Quer fazer um balanço do como foram estes dois mandatos e o que é que está previsto para o futuro? Olha, a vida tem muitas fases. Eu sou empresário imobiliário das construções de Urbalino, não há quem não saiba, e dei seguimento a essas empresas já há 22 anos, e tudo tem fases. Há uma fase que a gente casa, depois temos filhos, depois investimos em mercados imobiliários, depois investimos em mercados financeiros, depois investimos em outro tipo de mercados e outros negócios, que neste momento eu já tenho além do imobiliário. Eu senti, numa determinada fase, e com o convite do Sr. António Rodrigues, Presidente da Assembleia, que teria de fazer a minha parte mais dedicada à comunidade, que era ser Presidente da RCL da Quinta de Barão. Dediquei-me com unhas e dentes. No primeiro ano que entro, a convite também do Sr. Presidente da Câmara de Engenheiros Joaquim Jorge, faço a remodelação das janelas, um investimento de 28 mil, que totalizou em 40 e poucos mil euros. A seguir avanço, através da Adritem, na pessoa da Sra. Engenheira Teresa Pousada, avanço para uma candidatura a um parque infantil, que já fizemos. Avanço também para a plantação de mesas, ou a implantação de mesas e cadeiras, para as pessoas, quando chegam lá, se sentarem. Também já fizemos. Avanço para a plantação de uma determinada zona da Quinta de oliveiras. Também já fizemos. Avanço para a elaboração de um livro em que fala da Quinta do Barão, nomeadamente da Freguesia de Loureiro, que apresentamos no ano passado. Eu logo a seguir decidi, e muito bem, que teríamos que pôr os pés ao caminho na parte da reflorestação das palmeiras, e deixei fazer primeiro estes projetos para fazer esse. Já está feito. Vamos agora descerrar a placa do momento e vamos enaltecer o momento com os convidados para fizermos uma cerimónia bonita no dia 6 de junho. Entendi também
e convidei as coletividades que estão lá comigo, que é a Banda de Música de Loureiro, o Clube Desportivo Loureiro, o Teatro Amador, convido-os com alguma frequência a reuniões a perceberem se tem algum projeto. Quando eu convidei, o Clube Desportivo Loureiro disse-me que tinha muito gosto em fazer a remodelação do nosso ringue para colocar os benjamins e os traquinas a treinar. Quando eu ouvi esse projeto, os outros que eu teria em mente, que andava também a elaborá-los e a ganhar consistência, e andava a falar com o Sr. Presidente da Câmara, com o Engenheiro Joaquim Jorge, e com os seus vereadores para tentar levar à frente, mas quando eu vi esse, não podia dizer que não. A remodelação de um ringue, que atualmente é em betão, não é? E com relva sintética, dotado de condições para a prática desportiva, só vai trazer e mais pessoas à Quinta do Barão, ao café, ao restaurante, à comunidade. É evidente que a freguesia de Loureiro não cresce aquilo que cresce o país. Tomara eu, e eram, nomeadamente até nos meus investimentos imobiliários que tenho na freguesia, era um empresário feliz se o preço do metro quadrado acompanhasse o que está a acompanhar Lisboa e Porto e Aveiro e capitais. Não. Loureiro cresce muito devagarinho. A um ritmo muito lento. Se nós não tivermos a visão de implantar infraestruturas para os tempos livres de quem habita em Loureiro, ou pela compra de casa, ou pelo arrendamento de habitação, ou por outro fator, ou pelo crescimento da zona industrial, nós não temos nada em Loureiro que fixe pessoas. É evidente que quando o CDL me apresenta esse projeto, eu disse à minha direção, este projeto vamos já fazê-lo e vamos nos dedicar a ele, porque ter um campo de futebol de 11, depois eles têm lá mais uma parte onde podem treinar. Ontem questionei a direção, eles têm 180 crianças, não é nada de especial, mas para um clube de uma freguesia é muito bom. Temos um ringue em que traz mais pessoal, é extraordinário. E então, no dia 6, quando fizermos o descerrar da placa da reflorestação da Quinta do Barão, logo a seguir iremos à sala da Assembleia, em que eu e os meus colegas da direção vamos assinar um contrato comodato em que vamos dar o ringue por 20 anos ao CDL, que já tem o financiamento aprovado para a relva junto da Câmara Municipal no Gabinete do Desporto. Este é um projeto que eu quero muito fazer. Agora, a pergunta... Pronto, mas nesse dia vamos assinar o protocolo. A pergunta que me faz, eu já respondi com estes projetos. Eu logo a seguir a isto, quero deixar a Quinta do Barão ou a RCL com saldos positivos. Não a encontrei assim, mas vou deixá-la assim. Graças aos patrocinadores e às empresas. E quero deixar dotada de todas estas infraestruturas que fiz e outras que poderão vir a fazer. Tudo na vida tem um momento. Eu tenho 3 filhas e tenho uma esposa que me ajudam muito, mas que também são prejudicadas pela minha vida empresarial, e a Quinta de Barão também não beneficia. Perco muitas horas, tenho que fazer reuniões e prejudico muito a minha família. Já me dediquei 4 anos, faltam mais 2, e quero encerrar estes 2 com todo o profissionalismo, toda a dedicação com que entrei, e depois quero que logo a seguir alguém siga as minhas pisadas. Se não conseguir fazer tanto projeto, não tem problema nenhum, mas que dê pelo menos o seguimento a algum projeto. É evidente que tudo isto que eu anunciei aqui em 6 anos, sendo que nós vivemos da renda do café e do restaurante, mas também suportamos a energia elétrica da Quinta, é evidente que isto são muitos projetos. Quer dizer, eu não posso ser um presidente que, quando chegar à altura de sair, dizer que a direção fez poucos projetos, porque quantas associações investiram tanto dinheiro que nós investimos? Portanto, isso é pragmático e foi fruto da nossa dedicação. E repare que eu, quando fiz esta candidatura à Dritem, eu encerro uma outra antes de fazer esta. Portanto, eu encerro uma candidatura e faço outra. E estamos a falar de investimentos que nós fizemos na Quinta, cerca de 400 mil euros. Pronto. E isto são investimentos avultados que nós fizemos. E eu ainda acompanhei a cedência do ringue, ainda acompanhei a cedência do campo de futebol para o CDL e agora do ringue.
Queria também dizer que o presidente, que nós no dia 6, o senhor presidente do CDL não irá estar presente porque teve um problema pessoal, teve um acidente de viação e não irá estar presente. Ontem, a direção do clube disse-me que era na mesma para assinar o protocolo, ou o contrato de comodato, que eu até então ia ficar à espera que me dissessem se assinaríamos ou não, mas transmitiram, e bem, que embora o senhor presidente esteja hospitalizado, ainda, infelizmente, irá estar mais algum tempo e certamente ficaria contente se as coisas continuassem. E eles disseram-me isso, eu disse à minha equipa, então vamos assinar, e no dia 6 convidava todos a estarem presentes para assistirem ao descerrar da placa e para assistirem à assinatura do contrato de comodato, que no final de junho, inícios de julho, segundo informações da Câmara Municipal e da empresa que irá fazer o arrelvamento, irá iniciar, tendo que, presumimos que antes do inverno, temos o ringue ao dispor do Clube Desportivo Loureiro para a prática do desporto, que muito me orgulha, como loureirense, como pai e como empresário. Portanto, acredita que estes 2 últimos projetos vão ser um dos marcos dos seus 2 últimos anos como presidente. É evidente que eu tenho, como disse há bocado, 3 filhas meninas e são o meu pilar e gosto muito e sou muito feliz porque vejo as minhas filhas a crescer e são meninas. É evidente que quando elas vão à Quinta do Barão e dizem assim, vamos ao parque infantil da Quinta do Barão, não é ao parque infantil que o pai fez, que isso não se diz e eu não quero que digam. Mas é evidente que eu penso muito nisso. E penso muito nos meus filhos e nos filhos dos meus clientes e nos filhos dos meus amigos. E pelo menos quando eu vou... eu tenho uma vida social muito ativa e tenho muitos convites e participo em muitos eventos. E é evidente que quando vêm à Quinta eu vejo aquilo tudo, fico orgulhoso. Porque você ter um café, um restaurante, a relva cortadinha, que muito sacrifício nos dá para podermos ter a relva sempre cortada, que, como sabem, no verão cresce muito e é super caro. E é super caro ter a relva e a Quinta a aparecer bem. E termos o parque infantil e o ringue, e o parque de estacionamento, você olha para aquela quinta e percebe que em Loureiro tem uma quinta com estas infraestruturas todas e que não temos mais, nem mais parques infantis, quer dizer, há lá mais um parque infantil, mas não há mais nenhum ringue, não há mais nenhum campo de futebol. Portanto, é evidente que nós orgulhamos disto, mas a mim compete-me fazer o trabalho, enquanto Presidente da Quinta do Barão, e fico feliz por ter feito estes marcos e fico feliz por ter dado o seguimento ao trabalho de Sr. Manuel Pires, que também foram muitos projetos que ele fez, mas ficarei mais feliz quando um dia ver um novo Presidente a continuar os projetos e a fazer mais projetos, porque nós da vida levamos recordações, levamos vivências, mas não levamos património. Levamos sim momentos que passamos. Muito bem. No dia 6, a que horas é que os loureirenses e toda a comunidade oliveirense pode estar lá presente? Pronto, nós iremos receber as pessoas a partir das 11 da manhã, mas por volta das 11h30 queremos fazer o descerrar da placa com os vereadores da Câmara Municipal, com a Adritem, com a presença da Cooperativa Elétrica, da Junta de Freguesia e muitos convidados que temos. Depois iremos assinar o tal contrato com o Clube Desportivo Loureiro e depois seguimos para um almoço reservado apenas a convidados. Eu convidava todas as pessoas, por volta das 11h30, passarem lá, verem, visitarem a quinta, perceberem aquilo que um dia poderá ser mudado, poderá ser melhor, oxalá que sim. Eu, enquanto estive lá, enquanto estou, e durante este período que ainda irei estar, dediquei-me com corpo e alma. Naturalmente não terei feito tudo bem, porque as pessoas as opiniões são diferentes e nós somos todos diferentes, mas quem vier a seguir, que tenha a sua visão e que faça de um modo que mais lhe que mais for conveniente, mas convidava todos a estarem presentes. Muito bem. E vocês também, também e gostava muito de vos receber lá também, e é um marco bonito, e é uma quinta bonita, e eu faço muita questão que as pessoas passam e verifiquem, e vão lá tomar café, jantar, e como digo, o meu trabalho lá é para a comunidade. Muito bem, muito bem. Muito obrigada pelo convite. Obrigado.
para terminar, o que é que deseja para a RCL no futuro? Olha, desejo, eu termino com uma segunda palavra para o Presidente do Clube Desportivo Loureiro, que recupere bem e que seja um Presidente dinâmico, e que há 2 semanas estive reunido com ele e vi os projetos que ele tinha. Portanto, primeiro, quero que ele recupere. Segundo, dizer à equipa dele que se tem gosto em continuar e que se ele tivesse presente, que faria o mesmo, que continue. E terceiro, quero que a RCL continue viva, que continue com o seu restaurante, com a sua quinta, que não é um trabalho fácil, mas que a vida não é fácil. Mas que percebendo que, tendo sempre em bons contactos, espalhando o bem, que colhe sempre bem. E é isso que eu prevejo, que seja uma quinta dinâmica, uma quinta aberta à população e que seja um marco da freguesia de Loureiro, porque, como digo, Loureiro cresce devagarinho, mas vai crescendo. E eu ainda hoje estive em conversa com o Sr. Presidente da Junta e disse-lhe que quando nós, é mais uma dica que quando nós fizermos, ou quando o CDL fizer a plantação da relva sintética, eles depois irão pintar o ringue e irão colocar a rede funcional para a prática do desporto. Nós a seguir, a RCL, juntamente com o apoio da Junta, e a Junta tem que apoiar e o município também tem, com paciência, o trabalho é para a comunidade e eles têm que apoiar. E a cooperativa elétrica também, e apoiam. Mas tem que ter essa... Não é preciso ser com um investimento grande, mas uma percentagem, e o engenheiro Joaquim Jorge nisso é exímio, e ele apoia sempre com uma percentagem do investimento que nós vamos fazer, e eu concordo em absoluto. Eu tomara que fosse os 100%, mas ele não dá 100% a ninguém, nem ninguém dá. Mas uma percentagem. E logo a seguir, do lado das mesas e do lado do parque infantil, já transmiti que temos que colocar lá uma parte, ou com relva sintética ou com bancos, para, do lado fora do ringue, quem for assistir às crianças, verem a jogar, terem condições de não estar em cima da terra. E temos que fazer esse trabalho. E é mais uma dica que eu deixo, que vamos fazer. Portanto, e terminava assim, convidando todos a estar presentes no dia 6. Muito bem. Associativismo, acima de tudo. Acima de tudo. Muito obrigada, Obrigado, Gonçalo. eu. E já sabem, no dia 6 vão até à Quinta do Barão assistir ao descerramento da placa da reflorestação da Quinta do Barão. Até lá, tenham uma boa semana.